Hoje eu vou fazer com vocês um porta-óculos. Esse porta-óculos eu já faço já há bastante tempo. Eu aprendi, né, esse molde, inclusive, é da Brenda, do canal Arte da B. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá para ver como que ela faz e ver qual é a melhor forma que vocês vão se adaptar a fazer, porque eu faço um pouquinho diferente. E aqui eu vou mostrar para vocês a forma que eu faço com o meu painel, tá? Ele é tecido de poliéster, é o gabardine, dublado com nylon 600. Aqui nessa peça eu não vou usar a manta, porque ele já é bem estruturadinho. Já usei esse material com o nylon, eu fazia junto com a manta, mas estava ficando uma peça muito grossa na hora de costurar. E aqui eu vou trazer para vocês uma forma mais simples. E o forro, eu vou utilizar o bagum, um bagum branco. Uma peça simples, é rápida de fazer. E essa peça aqui, eu vou fazer, no lugar do viés, eu vou usar o doll, uma tira de doll de 3 centímetros, tá? Vou utilizar ela como viés para dar o acabamento aqui em volta da peça. Então, vocês vão precisar do viés ou o doll mesmo, um cursor, o zíper. Se caso vocês não trabalhem com sublimação, não vai ter o painel, pode ser um tecido de tricoline, o tecido da sua preferência. E no lugar do nylon, vocês podem estar usando a manta R1 ou R2, tá? Então, vamos. Primeiro, eu vou unir o forro, o avesso, tá? Com o avesso da peça. E a gente vai costurar assim. Arruma certinho para não ficar faltando forro. Verifica se tá tudo certinho aqui. A gente vai passar uma costura em toda a volta, em toda a marcação. Em cima da marcação mesmo, tá? Não costura para dentro, senão a peça vai ficar menor. Eu vou colocar uns clipes aqui pro forro não andar. Pra não sair do lugar e não correr o risco de alguma parte ficar sem o forro. O ponto da máquina eu utilizo entre 4 e 4,5. A peça inteira, tá? Não tem problema. Aqui já costurei tudinho, tá? Deixa eu focar aqui. Ó, no forro vai ficar assim. Agora é só refilar toda a volta e a gente vai começar a aplicação do zíper para depois colocar o viés, tá? Como eu tô usando aqui tecido de poliéster, para não ficar desfiando enquanto eu costuro, eu queimo a bordinha todinha. E aproveito também, como eu tô usando linha de nylon, já queimo a pontinha da onde eu costurei para a linha não soltar. Agora a gente vai aplicar o zíper
Só que a gente vai aplicar de uma forma diferente. Vou pegar aqui meu zíper. Eu vou costurar ele pelo lado de dentro da peça, tá? Desta forma aqui. Vou deixar uma pontinha aqui, para depois eu conseguir colocar o meu cursor. E vou costurando desta forma, tá? Em toda extensão aqui. Até chegar aqui. Depois que eu terminar esse lado, eu destaco o zíper, tá? Eu vou destacar ele. Vou destacar ele. E o outro lado eu vou costurar da mesma forma como eu costurei aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Medir aqui a quantidade de zíper. Gosto de cortar com uma sobrinha. O meu zíper não ficar desfiando enquanto eu costuro, eu também vou selar ele aqui. Aqui tem aproximadamente 40 centímetros de zíper, tá? Daí você pode medir, porque eu corto com bastante sobra. Nas curvas, é só ir acertando direitinho com alguma coisinha aqui. Você pode usar o descosturador, vai segurando, vai virando o zíper sem puxar muito, para ele poder ficar bem bonito. Aqui você pode costurar na pontinha, tá? Só pra fixar o zíper no lugar. Vendo? Costurei só na bordinha, fazendo a curva bem certinha aqui, tá? Agora, eu vou destacar esse zíper, como havia dito anteriormente. E vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Costurando na bordinha só pra segurar mesmo. Pra depois a gente poder vir com o viés. Certinho, tá vendo como ficou legal? Agora, eu vou passar o viés. Ou no meu caso aqui, eu vou usar o doll. Agora, para aplicação, a gente vai aplicar, se você for usar o doll, da mesma forma que a gente aplica o viés. Você vai usar a margem do seu calcador, você vai costurando aqui pelas pontinhas aqui, uma margem de um pé calcador, tá? A margem da sua máquina. E se você estiver usando doll, não puxa, tá? O segredo aqui é não puxar, porque ele estica. Se você puxar, ele vai deformar e na hora de virar e rebater esse viés aqui, ele vai ficar torto, vai ficar feio. Então, vamos lá. Com cuidado. Muito cuidado para não costurar o zíper, tá? Vai sentindo onde ele tá com a ponta do dedo.
colocar mais de perto para vocês verem. Empurra aqui, ó, ajeita certinho aqui o zíper, para ele não ficar enrugadinho nem dobradinho aqui com nenhuma dobra, tá? Vai acertando com a mão. Pronto, agora aqui eu vou cortar. Vou queimar novamente. As duas pontinhas aqui. Pronto, tá todo costurado. Agora eu vou repetir do outro lado. Agora é hora da gente rebater. Como num viés comum, tá, gente? Não tem segredo aqui. A gente só vai acertando ele aqui direitinho. Acertando com o dedo mesmo. Não deixa nenhuma dobrinha. E aqui você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma dobrinha. Tá vendo? Vai fazer uma dobrinha. E vai dobrar mais uma vez. E vai ficar assim. Como um viés, tá? Normal. E aí você vai acertando, você vai colocando aqui, ó. Vai colocando o pregadorzinho. A gente vai colocando os prendedor e vai acertando aqui dos dois lados. Vai acertando bem. Principalmente nas curvinhas aqui, que ele fica assim, tá? Mas com jeitinho ele vai assentar. Eu vou colocar aqui, acertar aqui toda a volta e já mostro pra vocês como que vai ficar. Finalizando aqui a nossa dobra aqui do nosso viés. Não tenha dó de usar pregador, viu, gente? Não tenha dó de usar os nossos prendedores, porque quanto mais usar e mais no lugar ficar isso aqui, melhor vai ficar o resultado, tá? Então não tenha vergonha, tem gente que costura de uma vez. Eu prefiro prender tudo certinho aqui, para depois não ter problema durante a costura e ter que ficar refazendo o trabalho, tá? Então vamos lá. Agora eu vou passar uma costura aqui, pra gente poder prender, finalizar esse viés, para depois a gente colocar o cursor, fechar a peça, tá certo?
Então, vamos lá. Aqui, na minha máquina, para fazer essa finalização, eu gosto de deixar o ponto no 4,5, quase 5, tá? Para ficar um ponto, que a minha máquina tem um ponto pequeno. Então, eu vou colocar aqui no 4,5, quase 5, tá? E vou começar a passar uma costura bem na pontinha aqui, cuidando para a costura de baixo não ficar mostra, tá? Costura bem devagar, porque o doll, se você errar a costura, você vai ter que soltar ele e cortar um novo material para colocar aqui, tá? E depois ele costurado, ele fica marcado e não dá para reutilizar. Então, vamos lá. Lembrando, muito cuidado, principalmente nas curvas, para não costurar o nosso zíper. Então, sempre vai olhando, levantando a sua peça com cuidado, puxando o zíper para dentro, para não costurar em cima do zíper, tá? Já aconteceu muito comigo isso, então vamos prestar atenção para que não ocorra novamente. Olha como que ficou. Vamos ver aqui atrás. Tá? Agora eu vou repetir do outro lado, tá? Da mesma forma que eu fiz. E depois a gente volta para colocar o cursor e fechar essa peça, tá? Então, meninas, olha só como que ficou. Esse acabamento fica muito bonito, tá? Deixa a peça muito mais elegante. E aqui, no avesso, cobrindo o zíper. Eu não gosto do zíper, da ponta do zíper aparente nessa peça. Eu acho que ela fica... não sei, eu não gosto. Então, agora é o seguinte, a gente vai fechar essa peça, tá? A gente vai colocar o cursor. O cursor é meio chatinho de colocar, tá? O que a gente pode fazer, colocar o cursor aqui e desvirar ela, ou já passar aqui. Se você estiver usando viés de algodão, vai ficar mais fácil, porque essa parte ela fica menos grosseira. Então, o zíper, ele vai conseguir fechar aqui tranquilamente, tá? Eu vou tentar fazer dessa forma, porque eu prefiro, eu acho mais fácil do que ter que desvirar a peça. Então, a gente vai unir aqui essa caixinha de leite bem certinho aqui, tá? Pra ela não ficar torta.
Eu coloco um prendedor para não sair do lugar. Vamos passar agora o cursor. Um cursor compatível com o seu zíper. Para colocar o cursor é fácil, tá? Não tem segredo. A gente só vai colocar ele com a peça virada já do avesso para não ter que desvirar. Eu vou abrir aqui um pouco, só para facilitar. Vou virando o meu acabamento para dentro e vou puxando o meu cursor. Verifique antes se ficou certinho, ó, tá vendo? Ficou certinho aqui. Senão a gente tem que passar de novo, tá? Agora eu volto novamente e vou parar o meu cursor aqui no meio pra gente poder fechar essa peça. Ó, tá aqui, tá? O meu cursor ficou aqui, não tô conseguindo empurrar ele mais por causa do sintético, tá? Mas não tem problema. Agora eu vou apenas unir aqui, ó. Você pode fazer uma marcaçãozinha aqui no meio. Aqui no outro lado também. Só pra não ficar torto. Vou mostrar aqui pra vocês como eu costumo fazer pra ele ficar bem certinho assim, tá? Eu abro aqui em cima pra poder ter uma visão, tá? Da parte de dentro e acerto lá na pontinha aqui com a mão, vou acertando pra poder encaixar certinho aqui. Essa foi a forma que eu achei, tá? Pra poder fechar essa parte aqui, pra que ela fique bem certinho aqui o viés, tá vendo? Aqui, ó, vai ficar bem juntinho aqui e eu acho que o acabamento fica mais bonito. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Tá? Vai ficar bem certinho lá. Então aqui eu vou agora passar uma costura, só na pontinha, só pra fixar mesmo. Vou fazer o mesmo com o outro lado, tá? Aqui. E depois o acabamento com viés. Eu vou usar o viés Boneon mesmo, tá? Aqui eu já adiantei, cortei 2 pedacinhos de viés Boneon. Já troquei a linha da minha máquina para uma linha branca. E vou finalizar aqui, tá? Aqui eu já queimei com isqueiro para não ficar desfiando o zíper. E aqui por dentro, na realidade por fora, né? Aqui vai ficar assim, ó. Bem certinho, tá bem no meinho. E aqui, se caso você quiser colocar uma alcinha de mão, você pode colocar aqui antes de fechar essa caixinha de leite, tá? Só que aqui eu não vou colocar. Então, vamos lá. Colocar o viés agora. Como é viés Boneon, você não precisa fazer dobrinha aqui, tá? É só passar uma costurinha aqui, cortar e finalizar com o isqueiro. E aí, o que acharam dessa peça? Conta pra mim aqui nos comentários.
se inscreva no canal, deixa o seu like aqui. Tchau, tchau, até mais.